A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Josué, no capítulo 6. O meu título é A Queda das Muralhas de Jericó, a queda de Jericó. Um grande feito marcado na Bíblia, marcado na história, porque nós temos hoje sítios arqueológicos que ainda estudam a cidade de Jericó e constatam os acontecimentos bíblicos. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Nós vimos no capítulo anterior que os inimigos de Israel, sabendo do que Deus fazia por eles, a última do Rio Jordão, que eles passaram a pé enxutos, eles estavam apavorados, atordoados e perderam as forças. Essa foi a expressão no capítulo anterior. E aqui diz que eles fecharam a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Veja este versículo 2. Ele traz uma afirmação. Mediante essa palavra do Senhor, tudo o que a direção que ele dá era mera obediência. Porque aqui está relatando, falando a Josué: eu te entrego nas suas mãos a cidade de Jericó, seu rei e todos que estão lá dentro. É importante a gente pegar para nós essas palavras, ter essas palavras no nosso coração, nos nossos lábios, porque o que a palavra de Deus diz que eu sou, o que a palavra de Deus diz que eu tenho, eu ter essa fé e me agarrar nessa fé e nessa esperança, porque não foi homem que disse, foi Deus que disse: eu te entrego, Josué, a cidade de Jericó, o rei e seus homens. Se você for olhar nesse versículo, ele está no passado: eu te entreguei. Ele não está aqui: eu te entregarei. Depois que você fizer tudo, eu te entregarei. Deus já está dizendo para Josué: eu te entreguei. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um toque longo, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um o lugar onde estiver. Tem algumas informações para nós aqui. Em primeiro lugar, essa muralha não era uma muralha qualquer. Estudiosos dizem que ela tinha cerca de 10 metros de altura por 4 metros de largura. Passava-se ali carros e cavaleiros naquela muralha. E esse povo de Jericó, eles tinham orgulho daquela muralha. Era para eles e para seus inimigos intransponíveis. E no alto das muralhas ficavam os seus guerreiros armados com todos os tipos de armadilhas e lanças para defender
a cidade. Não era um alvo fácil, era um alvo de grande porte, um grande desafio. E aqui nós vemos que Deus dá a seguinte instrução: vocês vão rodear a cidade durante 6 dias, uma volta por dia. E no 7º dia será diferente. No 7º dia serão 7 voltas. Então nós entendemos aqui 13 voltas ao redor da cidade de Jericó. Um outro detalhe interessante aqui, que está no versículo 5, é que eles falam que cada um, depois da volta, ele vai se virar e vai atacar a muralha, a cidade, no lugar em que ele está. Nós percebemos uma organização aqui e não uma desorientação. As batalhas que nós vencemos com a instrução de Deus são organizadas. Quem fica desorientado é o inimigo e não nós. Então, onde deu a 7ª volta, quando houvesse um toque longo da trombeta, ali eles iriam parar e ali eles iriam avançar. Era organizado. Assim é também no corpo de Cristo. Assim é cada um com a sua função, com a sua missão. Todos têm o seu chamado, todos têm a sua função, organizado. No verso 8, quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. Aqui nós já vemos uma disposição dos sacerdotes e do povo, assim que receberam a instrução do Senhor, já marcharam. Eles sabiam quem era Josué agora, sabiam que Deus era com Josué e que a instrução era essa. Então agora eles vão seguir toda a instrução que Deus deu para Josué. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra. Não levante a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Nós temos um grande aprendizado aqui. Todos nós, no reino de Deus, estamos numa batalha. Temos uma batalha muito clara em Efésios capítulo 6, que fala da armadura do cristão. Alguns não querem admitir que estão em batalha e alegam que Jesus venceu, e ele venceu mesmo. Mas que então nós não temos batalha, nós não temos isso, nós não temos aquilo, não é? Mas então por que sempre somos chamados à batalha, sempre somos chamados à guerra, sempre há alguma palavra que diz em batalha, batalha da carne contra o espírito, batalha contra as potestades e principados, uma armadura, que se não existe batalha, para que uma armadura? Então existe uma batalha nas nossas vidas até o dia que nós morrermos ou a gente for arrebatado pelo Senhor. Mas aqui é uma instrução: vão fazer a marcha ao redor da cidade de Jericó em silêncio. Só as trombetas seriam tocadas. Nem palavras, nem histórias, nem contando um caso um para o outro, nem murmuração, muito menos nada.
nem tentar nada com a própria força, pensar que ia ficar gritando ali e amedrontar o povo lá dentro. Nada. Nenhuma palavra era instrução. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando a volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Veja bem, a arca do Senhor, a presença do Senhor, fez todas essas voltas. 6 dias uma vez, no 7º dia, 7 vezes. A presença do Senhor estava ali rodeando a cidade de Jericó. E isso sim, eles deveriam temer. Agora imaginemos nós, aquelas pessoas que nós já relatamos, que estavam lá dentro com portas fechadas para não entrar nem sair ninguém, que já havia falado através até da prostituta Raabe, que todos ali estavam sem forças de tanto medo que estavam. E agora eles vêem esse povo que eles temiam, conseguiram chegar às suas muralhas e numa estratégia que eles não entendiam. E a arca, que também era conhecida, estava ali no meio deles. Agora sim, eles tinham motivo para temer. No verso 15 diz assim: no 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Nos outros foi uma vez. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe, todos os que estão com ela em sua casa, serão poupados, pois ela escondeu os espiões enviados. Então, no 7º dia, na 7ª volta, um toque mais prolongado da trombeta soou e Josué disse ao povo: agora sim, agora vocês vão gritar. E eles obedeceram, e eles gritaram. Que momento da nossa vida é o momento de gritar? De gritar, talvez, para dizer não ao pecado? De dizer, chega, eu não vou viver essa vida dessa maneira? Uma vida mesquinha? Uma vida sem esperança? Uma vida sem milagres? Qual o momento que nós estamos ali diante de uma muralha e a atitude nossa agora é gritar? Mas não é gritar para Deus, é gritar contra as circunstâncias. É uma chamada de revolta santa, onde eu grito e eu fico indignado porque a vida não está mudando, as coisas não estão mudando, e eu grito também contra as potestades e principados do mal. Aí é hora de gritar, é hora de se indignar, mas é de gritar e se indignar usando a fé em Jesus, usando o nome de Jesus. O 18, mas fique longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Deus disse para eles destruir a cidade, matar todos, salvar só a prostituta e a sua família, e tudo relacionado a tesouro, seja de ouro, seja de prata, de bronze, de ferro, era para o Senhor.
Vamos nos lembrar disso, porque no próximo capítulo nós vamos ver algumas coisas que foram levadas e era do Senhor. Então vamos guardar essa palavra. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Todos seres vivos que nela havia. Olha, parece crueldade, mas Deus, na sua onisciência, Ele sabe quem se tornará inimigo, quem se tornará uma maldição. Então, muitas vezes a gente vê essa expressão, mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe exatamente o que está falando e fazendo. E nós vemos a prostituta Raabe sendo salva com toda a sua família. Uma pessoa é luz para a sua família, é intercessora pela sua família. Através do ato dessa mulher de fé, toda a família dela foi salva. E depois Josué amaldiçoou aquela cidade e em 1 Reis 16:34, que eles tentam reerguer aquela cidade, 2 filhos daquele rei é morto. Fica essa palavra para nossa meditação. Não tem muralhas que o Senhor não possa derrubar nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe.